Olá, criptomaníacos! Hoje estamos fechando o mês de fevereiro. Um mês que historicamente é muito positivo e, nesse caso, está péssimo. É o segundo pior mês de fevereiro da história, só perdendo para 2014. Estamos vendo uma grande barra vermelha, quase 18% negativo nesse mês. Mas se em 2014 estávamos em meio a um bear market, a um ciclo de baixa, agora estamos no ano mais forte do ciclo, teoricamente. Talvez isso possa nos indicar uma grande oportunidade de compra e não um momento para você estar assustado. Se vocês viram os vídeos passados, né, eu acho que o vídeo retrasado no caso, eu falava para vocês que perdendo o suporte do EMA 21 no gráfico semanal, ali na região dos 90 mil dólares, provavelmente veríamos o preço cair até 75 mil dólares. Pois bem, ele já bateu em 78 mil dólares, tendo uma queda muito mais rápida do que eu esperava. Eu esperava um fechamento dessa semana para a gente conseguir enxergar as coisas de forma mais clara. Mas o Bitcoin não deu tempo para a gente. Ele caiu direto para aquela região. Se por um lado isso é negativo porque a gente não pôde se preparar para a queda, por outro lado, a queda já passou. Ou será que não? É isso que vamos analisar no vídeo de hoje. Se o senhor e a senhora deixarem aquele like de sempre, e se você não conhece o canal Criptomaníacos, se inscreve agora. 80 e poucos mil dólares parece pouco, mas pode ter certeza que daqui a algum tempo estará em 150 mil dólares e você vai querer entrar. Não espere o preço subir para comprar Bitcoin. Se inscreve agora no canal Criptomaníacos para entender passo a passo o que vai acontecer no mercado. Eu vou começar esse vídeo com a declaração do Michael Saylor, o dono lá da Strategy, a empresa que mais possui Bitcoins no mundo, dizendo o seguinte: venda um rim se precisar, mas fique com o Bitcoin. Ele sabe o que está falando, tá? Ele é um cara que já entendeu o Bitcoin, assim como eu já entendi. Lá no meu início no mercado cripto, né, e no Bitcoin, eu morria de medo dessas quedas fortes. Hoje em dia, elas já não me assustam mais. Isso acontece quando você tem convicção em relação ao Bitcoin. Você entendeu os fundamentos do Bitcoin e, por isso, você para de enxergar quedas como gatilho de venda. Você enxerga quedas de um ativo que você entende ser superior como um gatilho de compra. A mesma coisa acontece aqui no caso com o Michael Saylor. Mas será que ele está certo? Será que você deveria vender um rim se precisar e não vender o seu Bitcoin? Vamos analisar. Esse aqui é o gráfico das quedas, eu até trouxe ele no vídeo passado, né? E aqui em cima a gente tem o RSI. Então vocês notem aqui que nós tivemos 3 vales muito fortes de queda no preço. E cada uma dessas quedas gerou uma queda no RSI para uma zona aqui de extrema sobrevenda, tá? Que a gente não viu em momento nenhum ao longo desse ano, tá? A gente tinha visto aqui, ó, um vale bem profundo em fevereiro, mas não tão profundo quanto nenhum desses 3 aqui. E no caso, a gente começa a ver meio que um esgotamento dessa força vendedora, mas todas aqui na extrema sobrevenda, o que é raro. Geralmente o que acontece quando tem uma queda profunda como essa, gerando uma sobrevenda tão extrema no RSI, é que a gente tem uma recuperação em V. Logo na sequência, o Bitcoin sobe com tudo. E não aconteceu, pessoal. Nós tivemos 3 quedas com extrema sobrevenda. Isso me ligou um alerta de que, pô, isso é uma reação de pessoas que entendem do ativo, né? De bitcoiners antigos, de holders lá de outros ciclos. Não, isso parece um desespero de iniciante, de principiante. E eu estava certo. Quando a gente abre esse gráfico aqui, a gente percebe que 74% das vendas com prejuízo realizadas com Bitcoin nessa queda foram realizadas por holders de curta duração. Pessoas que compraram de um mês para cá. Isso mesmo. Um mês para cá. Então são pessoas que não têm experiência com Bitcoin e que se desesperaram absurdamente. Estão acostumadas com o mercado tradicional, estão acostumadas lá com a ação caindo, sei lá, 5%, meu Deus! Aí quando vê o Bitcoin caindo 20 e tantos por cento, o cara desespera e ele vende. Essa não é uma atitude racional, é uma atitude baseada em medo. E também pode ser comprovada pelo gráfico aqui, pelo índice de medo e ganância, que bateu 10, também conhecido como extremo medo, né? Extreme Fear. É uma indicação rara nesse gráfico. E quando a gente pega aqui indicações de medo, ou seja, de 25 para baixo nesse indicador, a gente vai perceber que geralmente estão associadas a enormes oportunidades de compra para o Bitcoin.
Vou listar para vocês. Nós tivemos em dezembro de 2018 esse indicador batendo em 8, tá? Muito próximo dos 10 que a gente bateu. E lá em dezembro de 2018, 2 meses depois, o preço subiu 330%. 330%. Saindo de 3.200 dólares e batendo em 13.800 dólares. Em março de 2020, esse indicador bateu em 9, em plena pandemia, tá? 9, muito próximo do indicador que a gente teve agora. Um mês depois, o preço tinha subido 75%, de 4.000 dólares para 7.000 dólares. Em maio de 2021, esse indicador bateu os mesmos 10 que a gente está vendo aqui. 2 meses depois, o preço subiu 33%. Saiu de 30.000 dólares para 40.000 dólares. Em novembro de 2022, a gente viu esse indicador batendo em 20. E 2 meses depois, o preço do BTC subiu 44%. De 16.000 dólares para 23.000 dólares. Em janeiro de 2023, ele marcou 22 nesse indicador. 2 meses depois, o preço subiu 67%. Em agosto de 2024, a gente viu 17 nesse indicador. 3 meses depois, o preço tinha subido 80%, de 49.000 dólares para 88.000 dólares. E por último, em setembro do ano passado, ele marcou 22. Um mês depois, já tinha subido 20% o preço, de 54.000 dólares para 65.000 dólares. Notem, portanto, que sempre que esse indicador marca menos de 25, ou seja, está ali na região de medo, e no caso estamos na região de extremo medo, o que a gente vê nos meses seguintes, 1 a 2 meses depois, é uma extrema valorização do Bitcoin.